entendimento. Um entende de um jeito, outro entende de outro, cada um tem sua razão e se separam para seguir o seu caminho. Mas entre Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade perfeita. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo, já falamos sobre isso. Vamos no terceiro tópico agora, né? O efeito prático dessa pericorese, que é essa unidade perfeita, é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. E da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, veja Filipenses 3:3, alguém leia por favor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Isso. Então, veja que, ao mesmo tempo que está falando do Espírito Santo, falando de Jesus, Pedro mesmo falou, não mentiste ao homem, mas a Deus, e o Espírito e ao Espírito Santo. Então, ele chamou o Espírito Santo de Deus também. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo são também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados justamente. Ninguém pode dizer que só tem o Pai, ou só tem o Filho, ou só tem o Espírito. Não tem como ter somente um deles. Ou os três, ou nada. Então, tem pessoas que não creem no Espírito Santo, né? Mas não tem como a gente não crer se os três são totalmente ligados nessa trindade. Essa aí está falando do credo de Atanásio, né? De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na trindade, como a trindade da unidade, deve ser adorada. A cabeça de alguns acaba... virou, né? Então, o que ele fala ali? Tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade, deve ser adorada. Quer dizer, os três, né? Que é um, deve ser adorado. Tem coisas que não se explica racionalmente. A gente aceita por fé. Se alguém falar que entende o que é a eternidade de Deus, eu queria que ele me explicasse, porque eu não consigo entender, mas eu creio. Porque é algo que nunca começou. Quem criou? Você fala, mas pai, nunca começou, e ele é o Criador. Mas você começa a pensar, mas e quem criou o Criador? E você não consegue chegar a um denominador. Então, a eternidade revelará. O pastor Benino costumava dizer assim, né? A eternidade revelará. Então, na verdade, essa declaração de Atanásio está fundamentada nas Escrituras, na Bíblia. Tanto faz a adorar a Jesus e separadamente, ou qualquer uma das três pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então o tópico é: o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância e glória dele. E o quarto
subtópico do tópico 2. Vamos lá. A consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer o quê? Da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então o Filho é consubstancial com o Pai. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial, é da mesma substância com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego aqui, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza que eu. Jesus falou assim, o Pai vai mandar outro Consolador. E a mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. A síntese do tópico 2 é: há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, que este é glorificado por aquele. O Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. Então vamos lá. A atuação, amados, do Espírito Santo não se restringe ao coração humano. Ele age sobre a criação inteira, né? Ele atua no mundo e na igreja, e sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. O Espírito Santo sempre está atuando. Ele nunca deixou de atuar. No mundo, qual é a atuação dele? A sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, antes de Deus criar o mundo que conhecemos agora, o Espírito Santo já estava pairando sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, mas ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Aqui diz o salmista: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. Então a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, no dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Amados, o Espírito Santo, como ele habita em nós, ele pode nos dirigir, ele também pode nos dar inteligência. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um teste psicotécnico na renovação da carta no Brasil, e eu tive que fazer um psicotécnico para pegar uma carta que seria uma classe bem alta. Eu fiz o teste e recebi, era muitas coisas, e aí eu orei, fiz uma oração ali. Pedi a Deus que o Espírito Santo iluminasse minha mente para ver ali aonde eu teria que passar o risco para completar. Eu comecei a olhar aqueles problemas, ligue os pontos, né, tal. Eu comecei a ver com clareza, comecei a aí o pessoal que pegou o teste, pegou da minha mão o teste, olhou assim, pôs no gabarito. Ele olhou assim.
colou. Cadê a cola? Já imaginou. Você colou, você tem alguma folha aí com você, tem alguma coisa? Eu falei, não, por quê? Ninguém acertou tanto que você acertou, não. Aí eu entendi. Você entendeu? Aquilo ali não tem como estudar aquilo. O teste psicotécnico não tem como você estudar. É algo que você tem que fazer na hora. E o seu raciocínio é que tem que vale ali. E nessa hora o Espírito Santo ativou ali aquela sabedoria para aquele momento. Eu não colei. Mas eu peguei a mente de Cristo na hora ali, ó. Rápido. Nunca mais eu fiz igual. Mas veja como é esse relacionamento, amado, do Espírito Santo. Ele atua conosco na fábrica. Você vai falar com uma pessoa, você quer falar com o seu chefe, com o professor, com alguma coisa, com o seu patrão? Deus, o Espírito Santo me dá sabedoria nas palavras. Eu oro sempre. Alguém vem conversar comigo, eu falo, Deus, me dá sabedoria para poder falar o que essa pessoa precisa ouvir. Isso não é errado, você tem que ser guiado pelo Espírito. É Ele que sabe. E principalmente na vida de um crente, ele precisa dessa sabedoria, ele precisa dessa orientação. E o Espírito Santo promove. Pastor, talvez o Espírito Santo é o que tem o primeiro contato com o pecador, né? Porque é ele que convence. O primeiro contato é dele. É o Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado. Então o Espírito Santo ele trabalha, o Jesus no exemplo que Jesus falou, semente lançada em beira do caminho, lançada entre as pedras, entre os espinhos e em terra boa. Aquilo ali, a semente é a palavra. O Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai dar o crescimento, mas conforme a terra, isso é, o coração da pessoa que recebe, tem uns que são tão duros que antes da pessoa começar a entender o que ele ouviu, o diabo tira dele, os demônios tiram do coração dele, que é os pássaros, Jesus falou que os pássaros comeram, antes que ela penetre. Então ele nem entende e não vai aceitar. O outro caiu entre as pedras, é aquele que recebe de bom grado a palavra e logo cresce. Mas como não tem terra, não tem profundidade, o sol vem e ele queima, porque vem a perseguição, vem a família cair em cima da pessoa, vem a fábrica, os colegas, e ele então, isso não é para mim, eu desisto. Mas tem o crente que aquela terceira semente, a quarta está na igreja. Só que a terceira semente é aquele crente que não produz, porque caiu entre os espinhos. Brotou, nasceu, mas ele não produz fruto, porque sufoca os espinhos, e Jesus explicou. Os espinhos é os cuidados da vida e os prazeres do mundo. Sufoca a semente e ela não dá fruto com perfeição. Então quando um crente ele fica dividido entre lazer e a igreja, Jesus e a Bíblia, ele então torna-se esse crente sufocado, um crente que não tem muito conhecimento, não cresce, não dá fruto, porque a vida dele está dividida entre a comunhão com Deus e o Espírito Santo. Ele não vai trabalhar num coração desse que está dividido. O Espírito Santo só trabalha no coração 100%. Ele está ali, mas ele não consegue trabalhar, porque o desejo de outras coisas sufoca a vontade de Deus em nós. E aí a gente fica um crente, aqueles crentes fracos, né? Que são crentes que estão na igreja porque creem em Jesus, mas não produz. Cada um de nós deve se analisar. Será que eu não estou sendo um crente assim? Estou me deixando, estou muito dividido. É 100% de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser um beato e vai todo dia estar na igreja, mas que você deve dar prioridade às coisas de Deus na sua vida. Ok? Agora, a atuação do Espírito Santo também, ele atua no plano da salvação, né? Plano da salvação. Nós vamos ler, mas aqui tem um pequeno
o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Lá em 1 Pedro 1, versículo 10 a 12, por favor, leia aí. Ele conduziu a história, o Espírito Santo conduz a história. Quando você pensa que o inimigo está no controle, que o diabo está no... Não, o inimigo está agindo, mas quem tem o controle é Deus. Amém? 1 Pedro 1, 10 a 12, vamos lá, gente. Da tal salvação infinita, invocaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais todos os anjos desejam bem atentar. Então veja que, através da nação de Israel, nos veio quem? A palavra, Jesus e salvação. Veio deles. A salvação vem dos judeus. Lembra-se que Jesus era, no nascimento, um judeu. Ok? Então, também inspirou os profetas e sua presença está em toda a história antiga. Dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Ele sempre atuou, ele sempre conduziu, instruiu. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato. Diz que a irmã conversou, falou aqui, que quando vem a Cristo, a primeira pessoa que ele tem contato é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele que convence a pessoa. Ele é que traz o coração da pessoa preparado para receber a palavra. Né? E, na verdade, ele é que nos leva a Cristo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da nova dispensação do Espírito, né, nessa plenitude. E essa nova era começou com o quê? A descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Por quê? Eles já tinham até o Espírito Santo, como disse no capítulo 20, mas só 40 dias depois é que eles foram deixados por Jesus, e Jesus foi ao céu, e eles seriam revestidos do poder, lá em Jerusalém, depois de 10 dias de oração. E essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Habitação. Deus usou o profeta Joel para falar sobre isso. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, essa promessa estaria para sempre conosco, habitaria em nós. Era na dispensação da igreja. No Velho Testamento, o Espírito Santo usou todos os profetas, usou os homens de Deus, mas sempre ele vinha como Sansão, lembra? O Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele fazia. Depois ele não permanecia, não habitava nele. Mas depois da era da igreja, agora sim, agora o Espírito Santo habita em cada pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. E isso pode ser visto por meio de quê? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. A Bíblia diz
andai em espírito e não cumprireis os desejos exacerbados da carne, que é a concupiscência. Concupiscência é aqueles desejos incontroláveis, que você não consegue dominar. Então, se você andar no Espírito, você vence isso. É isso que ele está dizendo. E vai aparecer em nós o fruto do Espírito. Porque dons do Espírito é uma coisa, fruto do Espírito é completamente diferente. Na verdade, Paulo, quando falou em capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele estava falando dos dons espirituais, profecia, revelação, visão, interpretação, mas depois ele falou assim, olha, buscai com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. Mas agora, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13, falando do hino ao amor. Mesmo que eu tivesse dom de profetizar e tal, começa a falar dos dons, e mesmo que eu desse meus bens aos pobres, e até a minha própria vida, se não tiver amor, nada disso adiantará. Porque o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, ele não suspeita mal. O amor não trata com leviandade, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Então aí ele, terminando isso, que é o fruto do Espírito na nossa vida, aí ele passa para o capítulo 14, agora organizando os dons espirituais no uso dele na igreja. Então no capítulo 13 ele mostra que a vida cristã verdadeira é mostrada no fruto do Espírito, não os dons. Tem muita gente que tem dom, mas não tem fruto. Então os dons ficam como que sem valor. Porque ninguém mais acredita numa pessoa que é usada em profecia, fala línguas, profetiza, mas depois fala mal dos outros e provoca confusão, e provoca encrencas e confusão, intrigas, e se mete na vida dos outros, fica bisbilhotando, fica se mexendo em todo mundo. Nesse caso, as pessoas olham assim, mas depois vem falar língua, depois vai falar profecia, não acredita mais. Então o fruto é muito mais importante do que o dom. Pastor, mas por que isso acontece? Eu imaginava que a pessoa, né, que profetizar... Você pode de máscara é fogo, desculpa. Mas você estava falando, eu estava no teu irmão. Eu imaginava assim que a pessoa que falasse em línguas, profetizava, né? Ela teria o fruto do Espírito, né? Porque a pessoa que fala em línguas, tudo assim, ela sabe o que, né, o que é o fruto da carne e o fruto do Espírito, né? Mas por que isso acontece? Que a pessoa age dessa forma? Na verdade, amados, foi muito incentivado no início da Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, incentivaram muito a busca dos dons. E eles negligenciaram o fruto do Espírito. Que os dons espirituais, eles trazem crescimento para a igreja. E o fruto do Espírito traz a constância da igreja espiritual. Como eles não negligenciaram o fruto do Espírito, cresceu essa geração de crentes que tinha os frutos, os dons, mas como não buscaram o fruto, o comportamento deles, acabou tirando o valor dos dons, porque não tinha o fruto. E aí hoje você vê que muita gente tem medo de ser batizado com o Espírito Santo para não fazer anarquia na igreja, como muita gente faz, sai aviãozinho rodando por aí, pipocando para todo lado, gente dando show, né? E na verdade eu não tenho nenhum problema se Deus derramar o poder do Espírito Santo aqui e eu rolar no chão, não. Mas isso não é uma coisa que seja constante, que seja necessária acontecer para mostrar que a pessoa está cheia do Espírito. O crente realmente cheio do Espírito, ele mostra isso na convivência, no comportamento dele. Já os dons, ele mostra quando o Espírito Santo tem a liberdade,
ele opera, ele usa os vasos, mas a vida da pessoa muitas vezes prejudica a igreja, porque a vida dela não condiz com o dom que ela tem, porque a pessoa confunde também. Se a pessoa profetiza, ela tem que ser aquela pessoa mesmo de Deus, que está bem ligada com Deus, e no Brasil não acontece isso. E aí as pessoas dizem, isso não é de Deus não, até falam assim, não é a vida da pessoa. Então veja que a responsabilidade de quem tem dons é buscar com mais, já tem o dom, já está aí, só buscar mais. Agora busca exercitar o fruto do Espírito. Porque amor não é dom, amor é fruto do Espírito. Então Deus, eu quero amar. E para amar precisa exercitar. E exercitar o amor de Deus, que é o fruto do Espírito. Alguém tem mais alguma dúvida? Esclareceu isso? Essa parte? Nos dias atuais, nós cremos, mas a nossa igreja crê na atualidade dos dons. Igrejas tradicionais, eles são sensacionalistas, isso é, que os dons cessaram no primeiro século da igreja cristã. E houve uma época assim que, por muitos anos, por séculos, essa busca desse enchimento do Espírito, esse, como Jesus falou, revestimento de poder, ele não foi mais buscado. Então a igreja permaneceu de uma forma fria. Aí a igreja entrou na idolatria, desviou-se da Bíblia. Isso aconteceu depois do ano 300 e pouco. Aí no ano 500 da igreja, depois de Cristo, introduziram até mesmo a adoração a Maria. Aí começou a ter os papas, e aí até 1100 as coisas começaram a acontecer. O Roma virou um antro de pecado, criaram indulgências, criaram tantas leis e tantas coisas, perseguiram os que chamavam como chamava os que negavam a fé da católica, eram hereges, então ele tinha que morrer. Aí Deus levantou Lutero, porque 100 anos antes de Lutero surgiu John Hus, e ele disse que Hus em inglês é cisne, né? Ganso. E ele então, quando foi morto, ele falou assim: olha, vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne que ninguém poderá segurar. E 100 anos depois, Lutero proclamou a reforma protestante. E aí então ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, que era só em latim, e aí foi então que houve por isso que é chamado protestante. O japonês pergunta se a gente é protestante, né? É porque ficou ligado que o Lutero colocou as 95 teses na igreja, onde ele era sacerdote, protestando contra os desvios de Roma. E Lutero, inclusive, não queria sair da igreja católica, queria que a igreja voltasse para a Bíblia. Como eles não voltaram, ele saiu, mas isso é outra história, a história da igreja. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo, né? Eu estou falando porque agora que nós buscamos, e a igreja pentecostal foi criada, mas no ano de 1906, mais ou menos, ali nos Estados Unidos, começou um movimento que começaram a orar um grupo de irmãos, e então houve um avivamento diferente, que as pessoas começavam a gritar e falar uma língua estranha, e pular, e correr. Foi assim que começou o movimento. Em 1910,
desse movimento surgiu Daniel Berg e Gunnar Wig, que vieram dos Estados Unidos para o Brasil. E aqui no Brasil eles começaram o movimento em 1911, então foi fundada a igreja, que veio se chamar mais tarde, era o chamado Movimento Pentecostal, não era chamado Igreja Pentecostal, Movimento Pentecostal, que aí eles eram batistas, e eles tinham recebido esse dom lá nos Estados Unidos, vieram, entraram na igreja, o pastor da igreja recebeu-os, mas quando eles começaram a ensinar essa doutrina, o pastor então uma vez separou e falou assim, ó, quem crê na doutrina que estão pregando, fica do lado deles ali, quem não crê, fica para cá. Aqueles que creem ficam do lado deles, assim, vocês podem sair e ir embora, porque aqui vocês não são mais aceitos. Foi aí que eles foram fundar, porque então, muita gente fala que foi uma divisão, eles dividiram a igreja, não dividiu. Eles foram expulsos da igreja porque criam na doutrina do batismo no Espírito Santo agora. Aí eles saíram e começaram. E a primeira pessoa batizada no Espírito Santo no Brasil é Celina de Albuquerque. Ela foi uma mulher que foi batizada pelo Espírito Santo, lá no estado do Pará. Onde tem uma igreja hoje lá, tem a igreja chamada Igreja Mãe, começou tudo. Então, é isso que vocês podem pensar hoje do que é o Espírito Santo, para daqui para frente vocês podem buscar o Espírito Santo, buscar mais dele, quer dizer, para esse revestimento, para poder se encher. A síntese do tópico 3 é: o Espírito Santo ele atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o do seu real estado, regenerando-o, capacitando-o para um serviço no reino de Deus. Veja, irmão, você quer trabalhar para o Senhor? Você quer fazer uma obra que seja destaque na obra do Senhor? Está aqui o segredo. Só o Espírito Santo pode fazer isso em você, para você ser guiado por Ele, trabalhar dentro do conceito dele, da verdade dele, da palavra. Ele vai te levar a se enterrar, se mergulhar no conhecimento da Bíblia. Ele vai levar você a entender melhor as coisas de Deus. Ele vai colocar você uma submissão a Deus como nunca vista antes. E Ele vai mostrar para você mistérios escondidos, porque o Espírito Santo prescruta os mistérios de Deus. Então, quer ser usado por Deus, não importa o que você é, quanto tempo você tem de crente, Deus usa, amados, independente do tempo. Deus usou uma mulher samaritana, seguidamente ao que ela ouviu o Evangelho, a palavra de Jesus, ela saiu para evangelizar, e ela conquistou uma vila inteira, porque ela crê em Jesus. Amém? Vamos para a conclusão então agora? As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições seguintes. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Amém? Quem é o dirigente? Você quer fazer as perguntas com os irmãos? Ok? Vamos lá então. Primeira pergunta: então, o que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? São 1, 2, 3, 4 coisas. O que você tem que saber sobre o Espírito Santo? Sobre a divindade, ou seja, é Deus. Sobre a sua
Ou seja, ele tem sentimentos, ele tem vontade, tal. E seus? Sabe de tudo, pode tudo, você tem em todos os lugares. E as suas? As suas obras, de acordo. O que ele faz? Ele coloca isso, de acordo com o que a Bíblia fala. Né? Muitas vezes tem por aí, olha, faz isso e aquilo outro também. Vamos continuando aqui. A Bíblia, o que a Bíblia revela com clareza? São duas coisas. Você já falaram. Ou seja, ele é Deus, isso não há sombra de dúvida, em várias partes da Bíblia fala, ele é Deus, a mesma coisa. E ele revela que a divindade de Cristo. E onde que ele vive? E é isso aí. E a Bíblia tem vocês. Ele é Deus e ele está dentro de você. As duas coisas que a Bíblia fala com clareza. Quais são os principais elementos atribuídos à personalidade do Espírito Santo? Aqui ele vai destacar 3 e mais para colocar o resto. Entre os demais. O que significa outro consolador? Tem uma palavra, ele fala que é do grego, que tem no sentido de... Ser alguém da mesma natureza. Ok. E ele fala, como que é a situação do Espírito Santo na vida diária? O Espírito Santo, de acordo com o que a gente falou no final, ele age de duas maneiras. Tem duas grandes maneiras de ele atuar em nossa vida. É bom, tem um bocado, né? Começando o pecador, ele já caiu sobre as águas, ele ajuda você a passar na prova, te dá um bom emprego e tudo mais. Mas, de acordo com biblicamente, tem dois negócios. Um é o fruto do Espírito e o outro é o dom do Espírito. Uma das explicações que eu já chegou a ouvir. E o fruto, o pastor falava, né? Ele é produzido em nós. Quem produz o fruto é o? É que nem aquela cerco, que vem da terra e vai em fruto. É isso aí, a seiva. A seiva que é produzida em nós, ou seja, a gente tem que gerar. Quando nós estamos produzindo frutos do Espírito, a gente tem a personalidade de Cristo. A gente age como Jesus age. E os dons do Espírito são o quê? Eles são dons. Dons é o quê? Ele é dado. É um presente que tem para você. Você quer? Toma. Tipo, o fruto do Espírito você tem que exercitar, é um tempo que você deve para se produzir. Nossa, eu devia estar com raiva dessa pessoa, mas eu tenho paz, por que será? Porque o fruto foi produzindo ao decorrer daqui. E não é da noite por dia que você consegue fazer isso. É um fruto que é produzindo. Mas o dom pode vir da noite por dia. Olha, a partir de hoje você vai curar. Se você ora por ele, você vai curar. Pronto. O Senhor, o dom está no presente de Deus. O dom, ele não vai mudar a minha personalidade, não vai mudar o que está aqui já. Mas eu vou ter o poder de Jesus sempre. Então são coisas diferentes. Por isso nós temos que exercitar tanto o fruto do Espírito para ter a personalidade de Cristo. E se a gente tiver os dons do Espírito, nós vamos ter o poder de Cristo. Aí vai ser mais fácil pregar o Evangelho. A gente fala, Deus cura você. Ah, mas não, você quer ver? Fala que vai me curar. Aí você vai, olha, tudo. É legal que também é uma parte que eu peguei. Que os dons, ele distribui os dons espirituais como ele apraz. Como ele quer. De acordo com a vontade dele. E o dom do Espírito Santo não é uma coisa que você vai usar para a sua vida. É o que você vai usar para a vida dos outros, para a vida das outras pessoas. O fruto do Espírito você vai estar exercendo a sua vida. Você vai estar exercendo eu. Mas quando você fala, Senhor, eu quero trabalhar com as outras pessoas, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer uma coisa para abençoar as outras pessoas. Então você vai receber os dons. E daí você vai estar abençoando as demais pessoas. Que possamos estar buscando tanto o fruto como os dons do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar adorando o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas na paz. Senhor.